Olá, estamos começando o nosso programa desta sexta-feira aqui na TV Agora Limeira. Antes de você começar a assistir, vai lá no canal do YouTube, TV Agora Limeira, toca lá no sininho e se inscreve no nosso canal, tá bom? E eu estou recebendo aqui hoje a nossa convidada, a Marquesa doutora Vanessa, que é da cidade de Itaberaba, Bahia, e ela vai falar um pouquinho do seu livro, né, da homenagem que ela recebeu na cidade de Iracemápolis, né, do título de Marquesa, acadêmica imortal, e também a nova presidente da seccional da Academia, né, de Ciências, Letras e Artes do Brasil, de Itaberaba. Também a nossa presidente aqui, a Vera Lúcia da Silva, né, que é a presidente da seccional de Limeira. É o meu braço direito da academia, né, é uma pessoa que ela veio para a academia, né, convidada para ser acadêmica imortal, e hoje ela é presidente e ela está à frente aqui do trabalho da nossa academia, né? Obrigado, Vera. E prazer. A gente vai começar, então, batendo assim, esse bate-papo com a Vanessa, né? Que ela também é terapeuta, né? E sexóloga, né? E ela está com o livro dela aqui, ó. Isso. Esse livro aqui, gente, ó, Vanessa Sobrinho. É um livro muito interessante. Olha o título. A Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana. A Olha, capa é lindíssima. É profundo, né? A capa é lindíssima e o texto. E ela vai contar um pouco da história desse livro e depois ela vai falar um pouco também desse evento que ela participou e ela foi homenageada, né? E recebeu os títulos. Bom, Vanessa, me conta um pouco da sua trajetória de vida. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por ajudar ao próximo. E esse desejo de não se contentar em fazer o pouco foi que me levou a essa paixão de ser terapeuta. Eu antes era vendedora, trabalhei com vendas muitos anos, mas por mais que eu ame vendas, eu sentia que faltava algo. E eu percebi o que era esse algo no meu atendimento quanto vendedora. Pessoas que eu conhecia pela primeira vez se sentiam à vontade para se abrir, para falar de problemas comigo. E aí, antes, sem um conhecimento mais profundo, claro que não é conselho e nem querer guiar a vida da pessoa, mas eu tentava da melhor forma possível orientar a pessoa. E daí foi onde despertou esse lado do que faltava. Era eu saber que eu era útil na vida de alguém. E aí foi onde veio o estudo quanto terapeuta. E aí eu fiz a formação de terapeuta emocional, porque a gente sabe que uma das prisões que é mais assim, a pior prisão que existe é a mental, né? Porque você tem aquela falsa liberdade. Você vive livre, entre aspas, se você quiser ir e voltar, porém aprisionado na sua mente com as limitações, com as crenças limitantes, os medos, a procrastinação, traumas. Né? Tira uma dúvida para mim. O terapeuta, né? Qual a diferença do terapeuta, o psicanalista e o psicólogo? O terapeuta, ele age como o psicólogo, o psicanalista. Só que a diferença é que o psicólogo, ele, em algumas situações, pode receitar alguma medicação. No caso da terapia, não. Nós procuramos fazer um tratamento onde vem ressignificar onde é que está esse trauma sem que a pessoa ela fique refém de medicamentos. Aí também já entra a parte do colega psiquiatra, né? Ele já entra nessa parte. Quando é um caso específico que é mais grave, que você vê que a terapia ela não vai fazer efeito, precisa de entrar com um tratamento mais intensivo, aí a gente já manda para o colega psiquiatra, mas o terapeuta é o mesmo tratamento do psicólogo, é a sessão, e aí a gente vai trabalhando onde que está aqueles traumas que a pessoa tem, o que provocou, e tentar libertar ela dessa prisão emocional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pós-pandemia, né, deixou muitas pessoas com problemas, dificuldades, né? O que não se tinha antes ficou pior, né?
Então, externou muita coisa, externou, né? Vera? Externou. As pessoas, acho que pela primeira vez, sentiu de fato que era se isolar, né? Uhum. Teve muitas perdas, né? Sim. Através da Covid. E aí despertou muitos medos, né? Fantasmas. E hoje, né, após a pandemia, tenho certeza que os psicólogos, os terapeutas, né, e os outros demais profissionais dessa área estão com muito trabalho por causa disso, não é? Sim. E qual é o que mais te procura? Qual o perfil de dificuldade que as pessoas te procuram no seu consultório? Hoje está interessante que realmente antes da pandemia já tinha, né, a questão da ansiedade, que muitas pessoas não entendiam, achavam que é natural e é normal. No período da pandemia, aflorou e intensificou ainda mais, e não só em adultos, mas em crianças. Por quê? Porque foi uma situação que pegou o mundo de surpresa, né, e foi assim algo que ninguém sabia o que aconteceu, de onde vinha, como cuidar, e então assim foram também perdas tanto de parentes, amigos, familiares, e uma dor muito grande, que nesse período as pessoas, quando perdiam um parente, um amigo, não podiam nem sequer velar o corpo, né? Então isso, além de ser dolorido, traumatizante, o luto, e ainda mais você não poder nem se despedir. E consequentemente com isso, intensificou, tanto que o Brasil, ele está em primeiro lugar no ranking mundial em casos de ansiedade, no ranking mundial. E em quinto lugar, no ranking mundial, em questões de depressão. Por quê? A ansiedade, como que você consegue detectar quando você está ansioso? É natural quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você ficar um pouco nervoso. É natural quando você vai fazer uma viagem. É natural quando você vai gravar um programa. Então, tudo isso faz parte, mas quando ela passa do limite, quando você consegue perceber que ela está dominando a sua vida, é quando ela começa a te paralisar. É quando ela começa, exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar aqui fechado porque não tem nada aberto. Isso chama-se fobia. Então, ela tem as crises de ansiedade. Tem pessoas que perdem trabalho por isso, tem pessoas que deixam de viajar até mesmo de avião. Então, tudo isso vai elevando. Isso de medo de avião é dramático, né? Às vezes a gente fica assistindo aqueles filmes de suspense, que o avião vai cair, né? Quem tem medo de avião não pode nem tem um assassino dentro do avião. Uhum. Eu adoro assistir, sabe? Eu acho que mas deve ser muito frustrante para a pessoa que está ali, o medo, né? Porque aqui, eu não sei se você acompanhou as notícias, acho que foi ano passado, teve um avião que caiu na região de Campinas, né? Valinhos. Da Voe Paz. Né? É dentro de uma chácara, né? Dentro de uma chácara. E falaram que o avião já tinha problemas já mecânicos, né? Imagina, né, a sensação que foi, né, esse avião, a hora que entrou mesmo na situação de parafuso, que vai caindo, aquelas pessoas lá dentro. Né? Eu também eu viajo de avião, mas de vez em quando eu tenho um certo temor. Quando dá aquelas turbulências. Eles falam, não, já vai passar. Né? Mas se não vai passar? Aquela passagem já é um ansioso, ele tem uma crise ali dentro, né? Ele tem uma crise naquele momento. Isso é o pavor, não é? Tem e teve. Agora, recentemente, eu presenciei uma moça que ela veio no mesmo voo que eu. E quando o avião decolou, ela teve uma crise de pânico. Ela quis descer. Ela não quis descer, ela estava passando mal mesmo. Ela perdeu a voz. Então, assim, eu estava próximo dela, e aí, tanto eu quanto outra moça, a gente foi, apesar de não poder, quando tá decolando, você soltar do cinto, levantar e tudo mais, mas eu expliquei, eu sou terapeuta, e aí eu fui acalmando, e a moça foi abandonando ela, então assim, passou, mas, assim, realmente, é algo assim, que você tá tranquilo,
e de repente, do nada, a crise vem e você não consegue, muitas só das vezes, o se avião controlar. começar a movimentar, pronto. É. E tem pessoas que seguram, já vi isso. E são vários tipos de gatilhos, né? Vários Tem tipos na de poltrona gatilhos. que fica, parece que vai arrancar. Não, ela ficou assim, ficou. braço. E eu falei, calma, respira, respira. E ela tem essa crise toda vez que ela entra no avião? Ela não falou que, acho que não era, ela não tem muito hábito de viajar de avião. Ah, então é isso. E nesse mesmo voo, teve uma pequena turbulência. Ah lá. Eu gostei. Você gosta? Eu gosto. Eu fiz uhul. Mas outras pessoas ficaram apreensivas. Mas por que eu gostei? Por que eu gosto? Porque, assim, eu aprendi a controlar as minhas emoções. Muito dificilmente algo hoje me tira do meu normal, do sério. Acolher, você aprendeu a acolher o bom e o ruim das coisas. E a extrair o ruim e ficar só com o bom. Isso, e daquela situação ruim, algo de bom. Que maravilha. Do limão você faz a limonada. Fiz a limonada. Claro, você fica tenso, às vezes é natural, porque você faz uma programação, você tá ali tudo organizado e de repente muda todo o seu percurso. Então assim, você fala, peraí, calma, e agora? Não adianta entrar em pânico, né? O pânico, ele tira a tua sabedoria, o teu discernimento de tu enxergar outra saída. Você fica ali desesperado porque você não encontra uma saída. E é isso que leva a crises de ansiedade, ela se intensifica ainda mais. As pessoas, elas sentem ritmia, elas sentem como se estivesse tendo um infarto mesmo, elas sentem sudorésia, elas começam a ver coisa que não existe, porque não é porque elas querem. Elas bloqueiam, né? São gatilhos que vai bloqueando e que vai fantasiando situações. E ela se acha incapaz. E a terapia, deixa eu perguntar para você, terapeuta, é como se fosse, como você não é licenciada para medicar, a terapia então é como se fosse um remédio desses naturais, não é? Seria uma dose, porque são doses. Mas por que, na verdade? O que nós aprendemos? Eu, particularmente, quanto profissional falando, eu entendo que o remédio, a menos que seja um caso crônico extremo, ele rouba da pessoa, porque ele não vai te curar. De decidir, né? Não, a vida da pessoa. Porque quando você toma uma medicação, você fica dopada. E ele não vai te curar. Não. Você tá ali, o seu corpo tá ali, mas o seu raciocínio não é sua. Você não tem um raciocínio rápido de decidir. Você muitas vezes, dependendo da medicação, você não pode dirigir. Então, assim, a medicação, ela vai te causar um alívio momentâneo, mas ela não vai te curar da ansiedade. Olha, depois, futuramente, você vai ter uma crise maior. Esse tema aí é muito interessante. Sim. Dá assunto para vários programas. Eu também adoro esse tipo de assunto, porque a gente vive num mundo assim. Mas vamos falar um pouquinho mais de você como escritora agora. Sim. Esse é o seu livro que lançou agora, a Vanessa Sobrinho, que é A Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana. Olha. Olha. Esse livro... Esse aqui é o mais recente. Esse é o meu segundo, exato. E esse daqui é o primeiro. O primeiro, isso. Da ansiedade à plenitude. Da ansiedade à plenitude. Isso, exatamente. Aqui seria mais ou menos um manual. De controle da ansiedade. Isso, exatamente. Ó, gente, quem quiser controlar a ansiedade, tá aqui, ó. Receita. Porque, na verdade, tem pessoas que falam assim, olha o termo que usa, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. E aonde que a gente consegue adquirir esse livro? Esse livro, ele vai estar disponível dentro em breve na Amazon. A gente a editora está organizando para vender, mas quem já quiser pode estar me contatando que a gente envia, a editora envia para o endereço. E outra coisa, o seu Instagram é? É @Vanessa Sobrinho Master Terapeuta. Olha lá, Vanessa Sobrinho Master Terapeuta. Isso. Certo.
E esse aqui é o mais novo. É o mais novo. Esse Esse foi o do aqui lançamento saiu do de forno. ontem. Esse tá quentinho. Tá quentinho, ó. Tá pegando fogo. Tá. E aí, fogo tá pegando é dentro. E ó, quem É, quiser então, adquirir esse aqui, também vai estar na Amazon. Tá bem? Mas para entrar em contato com você no direct do Instagram. Isso. Fala de novo. Isso. É @Vanessa Sobrinho Master Terapeuta. Olha, gente, e esse livro aqui, você pode ver, tem um lobo, né? Atrás, Isso. tem a Conta a um nossa- pouquinho, só dá a uma, nossa só uma doutora. pincelada. Eu vou dar uma Dá uma pincelada pincelada. Quem pra quiser categorizar. comprar, ó. Vou É. aguçar Ó, o tem que desejo de comprar. Esse aqui- vocês. esse aqui é meu. Esse, do programa. esse já tem dono. Né? Tá. Vou só autografar ele depois. O que a Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana traz? Ele é um livro que ele foi trabalhado, baseado em neurociências, o instinto selvagem e a mente humana, né? Por quê? Porque o lobo, ele tem a sua forma de vida, onde ele mantém o equilíbrio, ele vive em alcateia, mas ele também é alfa. E ele tem tudo a ver com o ser humano. Explica o alfa, para as pessoas entenderem melhor. Isso. O alfa é aquele tipo de pessoa, trazendo para nós humanos, que quando chega em um ambiente, ele não precisa falar nada para mostrar a autoridade dele. Com a presença dele, ele já marca território. Você consegue identificar um alfa? Consigo, é fácil, né? É muito Aqui tem fácil. alfa. Tem. Tem não só um alfa, né? Ah. Com a presença, sem falar nada, Qual ele que já é a marca característica do território. alfa? A característica do alfa, ele se mantém neutro, mas ele marca o território dele sem falar, sem gritar. Ele não é de muitas palavras. É autossuficiente. Ele não impõe. Ele não grita para ter Não faz muitas autoridade. perguntas. Não faz. Ele, com a presença dele, ele já impõe que ele que manda. E Aquela- é Aquela isso. pessoa que chega no ambiente Chegando. não E já faz é- estardalhaço Não, nenhum. não As precisa. pessoas já sentem. Você não precisa chegar rindo demais, você não precisa chegar fechado demais. Se explicar demais. Não precisa se explicar demais. Esse é o Falar alfa. demais. O alfa, ele não fala demais. Ele escuta mais É do que ele observador. fala. É que o lobo faz. Exatamente. Porque o lobo, ele tem a fama de ser um grande predador, né? E ele dificilmente sai para uma caçada se ele sabe que ele vai perder. Ele não vai. Ele não vai. Ele Não só vai. vai na certeza que aquela presa vai Vai ser dele. Vai ser dele. Olha só. É. Tem um sexto sentido. Aprendendo, vivendo e Tem aprendendo, né? esse Coisa livro, A maravilhosa Sabedoria que é o- dos Lobos, ele trabalha a inteligência emocional da pessoa. A resiliência. O que é resiliência? A resiliência é você aceitar tudo? Não. É você se moldar, mas não deixando de ser a sua essência. Tem pessoas que acham que a resiliência é você aceitar tudo, sabe? Ah, não, eu sou resiliente, então eu vou, para não gerar algum conflito, eu vou estar aceitando. Não é isso. Entendi. Resiliência é em algum momento você se moldar, mas não perdendo a tua essência, a tua autonomia, a tua autoridade. E muitas vezes as pessoas se isolam. Muitas Tem vezes outro nome, né? Quando você abre mão de si mesma para aceitar tudo em sua volta, tem um outro nome. Isso não é resiliência. não é Não é resiliência. resiliência. Não é. Esse livro aqui é um livro que você conta de experiências próprias Sim. ou é uma ficção? Não, esse livro ele é de experiências próprias, ele é de estudos baseados realmente, cientificamente, dos lobos. Ele instiga o poder, o desejo, a força que está guardada, o instinto selvagem que cada ser humano tem. Alguns aflora, outros esconde. Outros não sabe, às vezes, acha que esse instinto selvagem é ser mandão, sabe? É chegar a gritar, é o abuso de poder. E não é isso que o lobo alfa faz. Ele não abusa de poder. E que coisa mais atraente que um lobo? A gente só não vai lá por a mão porque a gente sabe que ele vai comer a mão da gente. Mas ele atrai, não atrai? Atrai. O poder dele atrai. Atrai. E a nossa é maravilhada. Esse livro aqui, ele saiu agora recentemente, né? Uhum. Gente, e corram, É, compram, ó, porque E o olhar Nossa. dos lobos, eles são
O título dele já vende ele, né? A capa dele já vende ele. É porque ele desperta na pessoa o instinto selvagem dela que está adormecido. Ele desperta você para você ser a pessoa que você realmente é internamente, mas que você não sabe às vezes. E não é no sentido vulgar. Não. É no sentido de você ser sedutor, mas de forma como você verdadeiramente é. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né? A Vera aqui, a Vera é da Academia aqui de Ciências e Outras Áreas do Brasil, Mineiro, né? A gente teve esse evento recente agora, que a gente conseguiu ainda estamos digerindo a maravilha. Agregar mais 13 seccionais. Cresceu a família. Cresceu a família, né? E você percebeu que a maior parte são mulheres que estão à frente, né? É o empoderamento feminino. A Vera é a primeira mulher, né, a tomar posse da academia, e agora se criou uma escola. São várias, né, que tomaram posse. Então, toda sedenta por trabalho. Fala um pouquinho, Vera, sobre isso. Muito gostoso o evento de ontem. As escolhas, né, as mulheres que tomaram a frente, eu pude conversar com todas elas, e as que estiveram ali ontem, claro, e eu conheço, né, acho que uma, é a Mari, né, que é da Bahia, que eu conheço também, que é da Bahia também, e todas mulheres sedentas por trabalho, todas mulheres, assim, que querem crescer, que querem ajudar a crescer. Então eu acho que foi uma aquisição valiosa. Foi o tipo nós assim... temos as mulheres, a Daiane, que é do Rio Grande do Norte, a Andy, que é lá da França, né? É a única que eu não conheço. A Eliane, que é do Mato Grosso, né? Também a Ana Silva, que é de Guarulhos. De Guarulhos. A Mari Mendes, que é Itaberaba. Não, Itaberaba não, não. Agrapeúna. É pertinho de Itaberaba, né? Você é a presidente de Itaberaba. A Eliane, já falei, né? Já. E temos a Elaine também, que ontem recebeu o convite, vai assumir Guarulhos, não. Osasco. Isso. E a gente vê que são todas mulheres à frente. São. Né? A Vera já está. São empreendedoras, são mulheres que... Olha, é maravilhoso, né? Você vê que são as mulheres que saíram do escondido, saíram do anonimato, porque elas tinham um sonho, elas tinham algo para desbravar, e elas juntou força, coragem, vambora. E ele escolheu a dedo, foi certinho, atirou no ponto, no alvo. São todas mulheres que começaram, né, no degrau de baixo, foram subindo, né? E estão todas empoderadas, eu sempre falo, cada uma no seu estado, no seu perfil, né? E a Marquesa também, né, que agora é Marquesa, assumiu também o título pela Casa Real de La Rosa, né? Hoje a Milady, né, Marquesa Vanessa, ela é da família da Casa Real. Fala um pouquinho sobre a Casa Real, a Academia de Ciências. Olha lá. Lindíssima. Olha, lindíssima. Obrigada. Né? Olha, não, ficou linda essa foto aí. Linda. Né? Então, o livro. Fala um pouquinho sobre a Casa Real, que você recebeu esse título de Marquesa. Também da Academia, que você se tornou acadêmica imortal, agora ela é uma acadêmica imortal da Academia. E presidente da nossa Academia de Ciências e Letras de Arte do Brasil, lá em Itaberaba, né? Uma mulher à frente da Academia. Fala um pouquinho de tudo isso. Para mim foi uma honra muito grande receber esse convite. Quando eu recebi, eu falei, gente, sério? E uma realização de sonho, porque ser uma realeza, vamos combinar. Eu tinha esse sonho de infância e eu sabia. Eu acho que você sente quando você é para ser algo. E quando eu recebi o convite, eu disse, chegou a minha hora. Era para ser. Então, assim, é um privilégio, uma honra. Eu tenho muita gratidão. Agora você é a nossa Milady, né? Sim. A Milady, Marquesa Vanessa, que hoje ela tem esse título pela Casa Real, né? É com muita honra que a gente recebe. Eu sou o arquiduque da Casa Real de La Rosa, né, que representa o
o príncipe da Casa Real, Dom Cristiano de La Rosa, e eu estou muito feliz, né, porque a gente conversou muito sobre essa vinda dela para a Casa Real. Ela, como ela disse, era um sonho de menina e agora virou realidade, né? E é a nossa marquesa. Espero que você use esse título, abra muitas portas para você e quem sabe em breve a gente não vai estar fazendo uma entrega de títulos nobreza, né? Sim. São títulos nobiliárquicos. Eu queria explicar que no Brasil nós não temos o título nobreza, porque nós somos uma república, mas nós temos as casas reais que são da Europa, de fora do país, e ainda mantém a tradição da nobreza. E ela representa a Casa Real de La Rosa, né? Quem sabe a gente não vai ter um evento lá nomeando barões, condes, né? Visconde. Sim. E quem vai ser anfitriã da festa vai ser a marquesa e eu vou estar lá presente. Com certeza. E a gente sabe que um nobre tem que ter a humildade, né? Sim. Tenho muito que aprender. Tenho muito que aprender. Antes eu brincava, eu nasci crescendo e ser uma princesa. A vida me transformou em uma guerreira. Mas que sorte a minha que eu fui agraciada com o meu sonho de criança. Mas hoje deixou de ser um sonho e virou realidade. E junto com a realidade vem também as responsabilidades. As obrigações. As obrigações, né, Vera? E com humildade, eu acredito que não vou deixar a desejar. Acredito não, tenho certeza que não vou deixar a desejar. É porque a nobreza, né, ela tem esse lado que você como terapeuta, você sabe o que é a pessoa ser nobre. Tem que ter humildade, né? Ouvir mais é que nem o lobo. Tem que ouvir mais, observar mais e falar menos, né? Sim. Porque eu sempre falo que o sábio, ele mais ouve do que ele fala, né? Por isso que ele é sábio, né? Agora o ansioso... É bíblico, né? Agora o ansioso, o que fala muito, esse é perigoso, né? Sim. Porque você já viu aquela frase, tem pessoas que morrem pela língua, né? A língua do ser humano é muito maldosa. E eu vou te falar outra coisa, a inveja mata. Mata. Sabia? E a inveja vem das pessoas mais próximas, infelizmente. Quem inveja você não é quem não te conhece. A primeira morte no mundo foi entre irmãos. Foi entre irmãos. Sanguíneos, né? Caim e Abel. Caim e Abel. Pois é. Então, uma coisa que ela estava falando no Barão também, que eu acho, só recordando assim, das novas presidentes, das seccionais, todas elas, o Barão falou, todas elas vieram subindo devagar. E você pode ver, né? A gente costuma falar, nossa, mulheres guerreiras, não, mas todas elas são lutadoras. Ninguém nasceu em berço de ouro. Nenhuma delas recebeu nada de graça na vida. Nada veio pronto para nenhuma de vocês. E você então, são coisas que... Então, a conquista que ela tem hoje, né, desse título de marquesa, a Eliane de baronesa, é tudo coisa que a vida trouxe, porque vocês buscaram. Lutaram, e ela também, hoje, ela é acadêmica imortal da nossa academia, né? Agora ela pode colocar nos próximos livros dela como acadêmica imortal, né? E presidente de uma seccional lá da Bahia. Eu fico feliz, porque de São Paulo e para Bahia é longe, hein? Eu fico feliz de a gente ter uma representante nossa lá. Obrigada. Eu sei pela capacidade dela, o interesse que ela tem pela cultura, pela literatura, ela vai levar o nome da nossa academia. Eu tenho certeza que lá, sabe que na Bahia é um celeiro de grandes poetas, né? Sim. Lá na Bahia se diz que a gente já nasce artista, não é? É verdade. Lá não nasce, lá estreia. Estreia, né? Bahia não nasce, estreia. E nós temos muitos, né, autores baianos, né? Castro Alves, né? É da Bahia. Jorge Amado, Zélia Gattai, né? Nós temos muito. Gonçalves Dias também, não é? Eu acredito que sim. Gonçalves Dias, mas o Castro Alves é muito. Tem até uma homenagem para ele lá
Em Salvador Então, mesmo, né? então o monumento dele. berço da literatura, da poesia, é na Bahia, né? Sim. Porque, vocês não sabem, a Bahia né, foi muito exaltada na época da colonização, né? Agora, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu acredito que está um pouco adormecido. Deu uma adormecida, mas talvez por falta de quem deu uma chacoalhada, Exatamente. sabe? Mas mesmo assim a Bahia sim, tem, mesmo assim, tem autores brilhantes. muito. Lá. A veia. A veia, a veia está lá, só precisa pegar o acesso. Exatamente. Como se diz, lá tem tudo, né? Para a pessoa estrear, né? Exato. Então, eu fico feliz, né? Eu queria que você avaliasse um pouquinho sobre essa responsabilidade agora, além da acadêmica imortal, né? Você ser a presidente lá. O que podemos esperar de você lá? Eu vou fazer o que eu puder em termos da gente levar nosso projeto, tentar fazer o A sua cidade tem quantos habitantes? Hoje tem em torno de 79. Nossa, muito mais que a minha. A minha tem 26 mil. É mais. Né? É uma cidade... aí, assim, só que a cultura lá na minha cidade ainda está adormecida. Eu não vou dizer que não tem, porque com certeza tem. Mas está adormecida, ainda não tem aquela força. Quem sabe você agora chegando com todo esses títulos, vai sacudir lá, né? Ela vai chegar vai ficar chegando. Vai chegar com acesso, porque a veia está lá. Está lá, pulsando. Nossa, está precisando quem pegar. Sabe Precisa você sacudir. Não foi a escolhida para dar essa sacudida, esse brilhantismo lá, né? Sim. E chegou a hora. Porque você está chegando lá agora como presidente, acadêmica imortal, e a nossa marquesa, né? Lá da Bahia. Né? É a nossa, que eu me lembro da Casa Real, você está sendo a primeira honra, nobreza, né, marquesa da Casa Real de La Rota. Receber uma academia e juntamente com o título real. Então, a marquesa. Para a cidade é uma honra muito grande. E qual que é a avaliação que você dá de tudo isso? A minha avaliação é que eu vou dar o meu melhor, né, Vera? Eu não sei se é essa palavra que você queria ouvir, que você esperasse ouvir. Não. Mas assim, porque como é tudo muito novo para mim, eu ainda vou aprender. Agora que a gente tem que entrar na parte da humildade, é reconhecer que se precisa aprender. Então, assim, quando você aprende, você decola. Eu digo que eu estou taxiando para decolar. É igual um brinquedinho. Você recebe o brinquedo e tem que montar. Mas ele o manual dele é chinês. Sim. Pronto. Você vai montar tudo errado porque você não entende chinês. Nada. Não, você tem que ter humildade de aprender. Dizer, olha, como o mandarim para aprender o chinês, para depois poder montar. Aí, né? Exatamente. Assim não mesmo. Queira montar. E nem dizer assim, não, pode deixar que eu já sei. Eu vou fazer. E vai sobrar umas 30 peças. Não, isso vai dar errado. Tá errado. Vem sobrando. Não, mas tá funcionando. Não. Vem sobrando essas peças. Não veio. É sobressalente. Só foi a montagem que foi errada. E com o tempo você vai descobrir, porque ele vai parar de funcionar. Vai dar problema. Mas é essa humildade. É essa humildade que eu falo a você. Eu vou aprender. E quando eu aprender, eu vou decolar. A Vera, quando recebeu o convite sim, nosso, ela também, ela foi acadêmica imortal. E depois eu falei, Vera, você não quer ser a presidente da seccional de Limeira? A Vera é a nossa primeira acadêmica negra, entendeu? Negra. E a gente sabe a dificuldade que é fazer parte de uma academia, e ainda existe muito preconceito no nosso país, né? Eu creio que aqui na Bahia é o maior estado que tem miscigenação de raças, não é? E tem preconceito lá ainda? Muito, né? Infelizmente, preconceito está no mundo todo. Tá. A gente, assim, direta ou indiretamente, ele está lá. É uma coisa que eu acho que vai ser difícil banir ainda isso. Eu também A acho. gente vai melhorar.
O que bane o preconceito, entendeu? O preconceito racial, sexual, qualquer tipo de preconceito, é cultura e educação. E é o que a gente está levando para o nosso trabalho. Sim. Cultura. Educação cabe aos pais, às escolas, né? E a gente precisa que eles cuidem disso. E a gente tenta fazer um projeto nas escolas também. Isso, um projeto cultural que leve isso. E assim a gente vai conseguir banir, sim. Pessoal, ó, o programa está muito bom, mas eu quero falar novamente desse livro aqui. Ó, quem quiser adquirir esse livro, ele está quentinho ainda, né? Saiu do forno. Tá uma delícia. Aonde que a gente vai encontrar, Marquesa? Pode pedir direto no meu direct, porque depois a editora ela vai jogar ele no Amazon para a gente começar a vender lá também na plataforma. No direct vem com autógrafo. Vem com autógrafo, gente. No direct vem autografado. E deixa eu falar sobre o nosso encerramento aqui. Eu queria que você desse suas considerações finais, né? O programa está chegando ao seu final, né? A gente está muito feliz de você estar aqui, Marquesa. Ela é escritora, terapeuta, sexóloga, né? Ela é faciais, né? Muito profissional. Palestrante também. Entendeu? Mãe também, né? Mãe também, na área empresarial também a gente ajuda. Principalmente, esse livro, inclusive, Ed, ele é muito bom para os empresários, os executivos. Por quê? Porque ele vem trazendo a sabedoria para você saber lidar no meio empresarial. Com as dificuldades. E qual a mensagem que você deixa para os nossos internautas e que assistem ao nosso programa? A mensagem que eu deixo aqui, para mim, é uma honra muito grande estar participando desse programa maravilhoso. Também sou muito grata a você, gratidão pelo convite de participar da Academia dos Imortais. Ser Marquesa é uma realização. Está no nosso programa, que também é uma honra. Está aqui no programa. Não, eu ia, né, a minha... Você aproveitou tudo aqui, né? Tudo. Mas, olha, veja bem, a empresa lá ai, faltou agora o nome. Nossa, meu Deus, mudou meu voo. Para hoje, 1h da tarde. Eu disse, não posso. De jeito nenhum, mas nunca que eu perco um programa que eu tenho logo mais para gravar. Mas de jeito nenhum, vocês se virem, mas eu não vou, não. Então, assim, gratidão a vocês. Tá aqui nesse programa, na TV agora de Limeira também. É uma honra muito grande, é uma satisfação, é um privilégio, né? E o que eu deixo para vocês ouvintes, cuide da sua saúde mental. A nossa saúde mental, emocional é o pilar do nosso corpo. Ela é mais importante até do que uma atividade física. Claro que tudo tem que estar balanceado, né? Atividade física com alimentação e o cuidado mental e emocional. Mas a nossa mente é o nosso alicerce. Porque não adianta você ter um corpo bonito e a sua mente não está funcionando bem. Não adianta você estar bem financeiramente se você não tem a sua mente para que você possa usufruir do que a vida te dá de maravilhoso. Então, pense bem antes de ficar postergando a sua saúde mental e emocional. Vera, suas considerações finais? Eu agradeço mais uma vez estar aqui, agradeço a oportunidade de participar, de conhecer o talento, né, que você é, e todas as outras, tudo que tem acontecido. Muito obrigada mesmo, Barão. E estamos aqui, conte conosco. A gente vai encerrar o nosso programa, né? Eu vou dar um presentinho para lembrar da gente aqui, ó, que é do Agroindústria Negócio, ó. Olha, que bonitinho. E da academia lá. Sim, sim. Esse é um mimo para você levar lá para a Bahia, tá? E o nosso programa está chegando ao fim. Até a próxima sexta-feira, aqui na TV Agora Limeira, né? Toda sexta-feira às 4h30. Fique ligadinho.